Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez com o nosso Foxcast. Dessa vez meu amorzinho está aqui do meu lado, está na minha host auxiliar. E para a glória de Deus eu quero louvar ao Senhor porque mais uma vez estamos aqui e com uma convidada especial que daqui a pouco vamos apresentar. Mas antes eu quero agradecer aos nossos colaboradores, patrocinadores, aquelas pessoas que acreditam realmente nessa nossa história, nesse programa, nesse nosso ministério. Então eu quero agradecer a Visão Transporte, na pessoa do Wilson, da Lúcia, muito obrigado por vocês investirem. E eu falo para todo mundo, quem quer transportar sonhos, procure a Visão Transporte. Com certeza vai estar transportando ali tudo aquilo que você mais ama, ok? Eu quero também apresentar e agradecer a Design Móveis e Decorações, Design Interiores da Débora Verônica, uma pessoa também que tem sido valente e guerreira, referencial na nossa cidade e região. É uma mulher que realmente sabe empreender. Então, se você tem sonhos de mobiliar seu escritório, sua casa, sua empresa, procure a Débora Verônica na Design Interiores, Móveis e Decorações. Ao Marcos Construtor e Empreendimento na cidade de Marabá, também construindo sonhos. E Aranet Telecom, encurtando sonhos, né? Tudo aqui é com sonhos. Aranet Telecom e hoje Aranet Play. Se você quiser encurtar relacionamento, use a melhor internet da cidade de Araguaína, do Tocantins, Aranet Telecom. E a Íntimos Cosméticos, né? Se você quer realmente investir no seu corpo, com os cosméticos, e hoje, se você quiser fazer uma consulta capilar, para você avaliar seus fios de cabelo e sua face craniana, procure a Íntimos Cosméticos, que hoje também tem a Eva Distribuidora, ok? O Dr. Jairo. Dr. Jairo é aquele médico da família, formado em medicina integrativa, que mora na cidade de Xinguara, atende Marabá, essa região do Pará, atende online, é um ótimo médico, inclusive é um dos meus médicos e um cara detalhista, é um detetive da saúde, né, hormonal, do corpo e também do metabolismo humano. Procure o Dr. Jairo, ok? Você estará em boas mãos. E a Hiperfarma, Daniel e Poliana, não tem medido esforço para apresentar a melhor medicação ali no Grupo Campilo. Se você vai no Grupo Campilo, em qualquer um dos seus supermercados, está lá a Hiperfarma do Daniel e Poliana. Tem um preço maravilhoso e a medicação daquelas de confiança, ok? E, por último, a Renovar Recapaz, na pessoa do Vasterli. Quero agradecer a Deus por esse homem também está investindo no Foxcast. Trabalha com recapaz de pneus de tratores, caminhões, carros em geral, enfim. Então, se você quiser fazer uma reforma nos seus pneus, procure a Renovar Recapagem com Vasterli. E aí, sem muitas delongas, queremos iniciar o nosso episódio de hoje. Mais uma vez, eu vou deixar que o meu amor apresente a nossa convidada. Não é, meu amor? Então, nós estamos hoje aqui com a Ellen Monteiro Vasconcelos. É uma mulher extraordinária, mulher de Deus, e que viveu um acidente terrível, assim, um acidente que quase gerou morte, né? Ela é um milagre. E nós estamos aqui com a Ellen para contar essa história e vale a pena ouvir. Fique ligado porque tem experiências incríveis. E a Milsa até disse que sou mais eu que vou entrevistá-la pela afinidade de milagre, de experiência que nós vivemos. Mas quem passa por uma experiência assim, tem coisas tão únicas, pessoais para contar que vale a pena ouvir, que aquece a nossa fé. Então eu quero apresentar a Ellen aqui, deixar, na verdade, essa história vale a pena ouvir ela falar, né? E nós queremos mais deixar ela falar do que lançar perguntas. Então eu quero abrir esse podcast, Ellen, te dando essa oportunidade de contar as coisas incríveis que você viveu. E eu sempre digo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Esse é a minha base
meu fundamento da fé é Romanos 8:28, em que nós podemos confiar na soberania, no amor e no cuidado de Deus, sabendo que Ele tem esse poder, né, de transformar todas as coisas em bem a nosso favor. Eu chamo isso de glória transcendente de Deus. Esse poder que Deus tem de fazer com que todas as coisas depois cooperem para o nosso bem. E acima de tudo, a glória dele é vista, né, por nosso intermédio. E pelo que eu já conheço você, eu tenho visto essa glória transcendente de Deus na sua vida. Então, quero deixar agora esse momento com você, para que você comece a falar da sua experiência naquele acidente. Nós sabemos que foi um acidente muito difícil, muito complicado, né? E que você ficou desacordada há 21 dias, não é isso? E depois disso, nós queremos te ouvir, né? Quais foram suas experiências, como você se sentiu, o que você viveu. Então, é com você. Olá, muito obrigada inicialmente por esse convite. É um prazer compartilhar essa história, a minha história, principalmente nesse momento agora. A gente passa, como a senhora disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós olhamos muito para algumas circunstâncias, a gente acaba questionando. Ou eu que não estou amando a Deus, ou onde é que Deus quer chegar com tudo isso? É sempre assim, né? Você fica assim, né? E recentemente, bem recentemente, acho que umas 2 semanas, pela primeira vez, eu coloquei no meu Instagram: eu sou um milagre. Sério, Ellen? Você vai falar por quê, né? Vez. E por que eu sou um milagre? Porque no dia 30 de agosto de 2012, eu estava indo para a faculdade, eu estava no 9º período de Direito, do curso de Direito, e aqui na Bernardo Saião, na altura, era subindo ali, passando em frente à estátua ali do Cristo. E aí parece, eu não lembro, eu não tenho a lembrança do momento, eu não tenho a lembrança do que aconteceu, mas eu escutei, tinham pessoas atrás de mim, em carros atrás de mim, e me contaram. Depois eu tive contato com essas pessoas. E fica inconsciente, né, Ellen? O neuro fala que o próprio cérebro apaga. Ele apaga trauma, porque eu já questionei, será que um dia eu vou lembrar? Segundo o neuro, ele disse que eu nunca vou lembrar. Nunca vai lembrar, porque o seu cérebro não vai trazer de volta essa memória traumática. O que é melhor, né? O que é melhor, é uma forma que o cérebro está me protegendo. E aí, pelo o que me contaram, o pneu do carro estourou, o pneu direito, e eu perdi o controle na pista e bati no meio-fio. O pneu esquerdo, o carro, né, aqui no pneu esquerdo bateu no meio-fio e começou a capotar. Eu estava no carro do meu avô, era um Uno, eu acho que o ano do Uno era 1998. A direção bem dura mesmo, era um Uno azul. Eu acho que talvez isso tenha também, né, ajudado um pouco a não ter muita habilidade no momento. E aí acabei capotando. O carro capotou. Eu tinha acabado de deixar a minha mãe na oficina que eles tinham aqui. Ela ligou o computador, era 8h42. Atrasada pra faculdade, tá, gente? E ela ligou o computador, era 8h42. Como eu estava no carro do meu avô, que era um Uno azul, não era muito comum. Um primo meu passou na hora do acidente e viu o Uno azul do outro lado da pista. Ele, reconheceu que era reconheceu do meu avô. Ele falou assim, aquele carro ali é do Titonho. E aí deixou a moto, ele tava de moto, que é o meu primo e o Sefen, deixou a moto e atravessou. Aí ele viu que era eu e já entrou em contato com a mãe dele pra entrar em contato com os meus pais. Então, assim,
meus pais, minha mãe disse que 8h49 eles já estavam indo pro local do acidente. Foi tudo muito rápido. E quando eles chegaram no local do acidente, que era mais ou menos 1,5 km da oficina dos meus pais até o local do acidente, próximo, bem próximo, uma reta. Então eles chegaram muito rápidos. Quando eles chegaram, a Polícia Rodoviária Federal já estava, o Corpo de Bombeiros já estava e o SAMU já estava. Nossa, eu acho maravilhoso esse trabalho do bombeiro, o SAMU, não é? Todos juntos. É um atendimento sempre rápido, eu né? Eu gosto de frisar a questão dos horários, porque foi muito rápido. Muito rápido. E assim, quando os meus pais chegaram, eles disseram que os bombeiros estavam tentando me tirar do carro, mas eu estava muito inquieta, muito agitada. E na verdade me tiraram do carro, aí estavam tentando me colocar na maca e eu muito inquieta. Meu pai esse dia ele ia viajar e não deu certo para ele viajar. E meu pai me contou depois que quando eles estavam tentando me colocar na maca, eles não estavam conseguindo porque eu ficava me batendo, eu ficava me contorcendo. E ele chegou assim na minha frente, ele disse que eu só segurei assim nos ombros dele e falei assim: pai, socorro, socorro. E quando eu vi ele, eu me acalmei. E a partir de então, eles conseguiram me colocar na maca. Glória a Deus. Por que eu falo assim desses detalhes? Eu gosto de falar da hora, do socorro rápido e desse detalhe. Sim. Porque Deus é detalhista. Pastora, foi o que eu mais aprendi em todo esse processo. Que Deus é detalhista. É verdade. Se tivesse demorado mais, eu não tinha sobrevivido. Se tivesse demorado socorro. Se o meu pai tivesse viajado, ia demorar mais ainda para eles me colocarem na maca, para me levarem para o hospital, porque ele disse que eu estava muito agitada e me contorcendo e tal. E por que tudo isso? Porque eu estava nessa aflição. Inclusive o meu pai, quando me viu, ele disse que ele se agoniou como pai, mas ao mesmo tempo ele ficou tranquilo, porque eu não tive nenhuma fratura exposta. Não tive nada. Eu só tive cortes nos braços, simplesmente. Quem chegava e me olhava falava assim: não, tá tranquilo. Ela só teve cortes nos braços. Não teve nada, Nada. Né? E meu pai disse que esse foi o sentimento dele. Ele falou assim: não, hoje à tarde minha filha tá em casa. Porém, quando eu cheguei no hospital, minha mãe disse que eu já estava branca, já com os lábios já ficando roxo. E o médico, quando me viu, falou assim: abre essa menina agora. E aí foram, então, diagnosticar que eu tinha quebrado 8 costelas, tinha perfurado os 2 pulmões, tinha estourado o baço, tinha fraturado a clavícula direita, tinha fraturado o maxilar esquerdo, tive 2 afundamentos no osso aqui do rosto, fraturei a órbita esquerda, tive hematoma no ouvido direito, 3 fraturas no crânio, 5 vértebras da coluna fraturada, só que a minha coluna literalmente saiu do lugar. Aqui. Tive hemorragia no tórax, hemorragia na face, entrada de ar e sangue para dentro da cabeça. Fui submetida a 6 tratamentos cirúrgicos, 7 transfusões sanguíneas. Fiquei induzida por 21 dias desacordada. Tudo aqui? Tudo aqui, tudo no regional. 28 dias na UTI, 36 dias no hospital. Uma das cirurgias que eu tive que fazer foi colocar 2 placas de titânio na coluna, na vertical, uma na horizontal e 4 parafusos, para segurar a coluna, porque como ela saiu do lugar, eu até já procurei depois se eu poderia tirar, porque a gente, querendo ou não, a gente fica assim, deixa eu ver se tem como melhorar, né, alguma coisa, mas não... os ferros que sustentam a coluna. Até o equilíbrio, às vezes, afeta um pouco, mas tudo faz parte do contexto hoje da coluna. E com isso tudo, por muito tempo, eu olhava para a história da Bianca Toledo e falava assim, não, difícil foi a história da Bianca Toledo. Eu via a história da pastora e falava assim, não, difícil foi a história da pastora. Não, foi facinho, foi rápida a minha recuperação. O senhor tá entendendo? Quando eu disse assim, recentemente, que eu coloquei no Instagram, eu sou um milagre. Tem quase 13 anos
levando muita pancada de Deus. Muita. Apesar que Ele é o nosso Pai. Ele não quer o nosso sofrimento, mas Ele deixando correr solto para entender que a minha vida é um milagre. Amém. É um milagre. E não é apenas pra eu vir aqui e contar um testemunho, não é apenas pra eu ir numa igreja e contar um testemunho, é pra eu viver. Amém. Esse milagre. Porque quando eu saí do hospital, eu saí numa sede tão grande em voltar pra minha vida. Os médicos falaram, você tem que trancar a sua faculdade, você não pode voltar agora pra faculdade. Eu falei, eu vou atrás. Eu não andava sozinha. Alguém tinha que me levantar, eu saí na cadeira de roda. Alguém me levantava, alguém me sentava. Eu ia no banheiro e a minha mãe ou a minha prima, Patrícia, que me limpava. Porque eu não conseguia me limpar. Mas eu queria voltar à minha vida. Estudar, concluir junto com a minha turma. Foi esse sim a minha sede, o meu intuito. É tanto que eu fiz isso. Você disse que foi 21 dias desacordada. Quando você acordou, qual foi a sua primeira lembrança que passou pela sua mente naquele momento? Pastor, apóstolo, nenhuma. Nenhuma. Eu lembro, nossa, fala e é como se eu estivesse lá agora. Eu estava amarrada, eles me amarraram meus braços e minhas pernas, e eu tentando, eu acordei, eu tava na UTI, eu tentando assim, levantar os meus braços, o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui, sabe assim, eu comigo, que eu fiz a traqueostomia, não saía voz, e eu fiquei ali me debatendo ali na cama, e viram, eles já estavam tirando sedativo. E aí o diretor do hospital na época, que era o Dr. Caio Diniz, ele foi no meu leito e me falou que eu tinha sofrido um acidente. Pronto, é a lembrança que eu tenho. Só que ele falou que eu sofri um acidente. Ele não falou o que tinha acontecido, por que eu estava ali. Só que eu tinha sofrido um acidente. E também nem tinha por que ele entrar em detalhes, né? E aí eles até me soltaram depois que eu acordei, mas como eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo, aí eu tentava levantar, só que eu ainda estava com a coluna quebrada. Porque eu entrei no hospital dia 30 de agosto, mas a cirurgia da coluna foi apenas no dia 25 de setembro. Porque primeiro foi retirar o baço, controlar a hemorragia, recuperar os pulmões, porque eu tive derrame pleural. Nossa. E aí eu fiz três tratamentos cirúrgicos nos pulmões. Então, assim, primeiro era estabilizar isso. Depois foi pra coluna. E aí, por isso que a cirurgia aconteceu dia 25 de setembro. Nisso eu já estava acordada. E aí eu não sabia, o que tinha acontecido com a minha coluna. Aí eu tentava levantar, mexia nas coisas, tirava a sonda de mim, mexia no soro. Aí eles voltavam a me amarrar de novo. Olha, eu digo pra vocês que isso... Até o meu esposo, quando ele me abraça e me aperta, eu já tive crise de choro. Eu já tive crise de choro. Me solta, porque é uma reação... É uma reação involuntária, né? É como se, sei lá, aquela reação lá, aquele sentimento da prisão. E aí, após a cirurgia da coluna, 7 dias depois, foram olhar o rosto. Porque, em tese, eu teria que operar do rosto também. Mas quando foram para operar o rosto, o osso já tinha calcificado. Nossa. Inclusive calcificou no lugar errado. Aí eu convivo 24 horas com dor. Aqui, se olhar direitinho, eu tenho pequena irregularidadezinha assim. A bochechinha aqui é mais fundo, aqui é mais alto. Não dá pra perceber. E o alto disfarça muito, eu falo. Mas não tirou sua beleza. E não dá pra perceber mesmo, de jeito nenhum. Porque assim,
quando eu me vi no espelho a primeira vez, depois do acidente, mexeu. Eu tinha 22 anos, eu era solteira, eu era uma mulher vaidosa, assim, de cuidados, de higiene. Nunca fui de vaidade, de futilidade, mas com cuidados com a minha pele. Sempre foi aquela creme no rosto, cabelo, tudo. E quando eu me vi no hospital, em casa, na frente do espelho, mexeu comigo, pastora, de uma tal forma que eu dei todas as roupas sem mangas que eu tinha. Eu dei. Sem mangas ou de manga curta. E aí, tá falando muito com você? Tá. Por causa Passei das por minhas isso também. cicatrizes. Eu imaginei isso, assim, parece que tem um encontro aqui. Quando eu vi os meus braços, hoje é lindo, né? Mas aqui Perfeito, a mancha, Ellen. a mancha branca, a cicatriz vermelha, que as cicatrizes. A primeira coisa, não adianta, a primeira coisa que você tem na cabeça é: nenhum homem vai me amar. Nenhum homem vai me amar, assim. Eu sei que meu pai sempre falava: você é linda, minha mãe. Mas não adianta, porque é jovem e tal. Você ainda não namorava seu esposo? Não, nem conhecia, nem sabia da sim. existência dele. Na verdade, eu não namorava ninguém, eu era bem esquisita. Eu digo que o acidente me moldou muito, até pra eu me abrir pra um casamento, porque eu era muito fechada nisso. Eu tinha muito na cabeça de trabalhar, de estudar, trabalhar, romper na vida financeira. Eu tive uma base familiar com crises financeiras. Então, cria dentro de você aquela coisa assim: eu preciso da minha independência financeira, eu preciso da minha estabilidade financeira, depois eu penso num casamento. Aí, vem Jeremias 18 falando o quê? Aí ele vai e quebra o vaso. Ele quebra o vaso para refazer. Amém. E aí peraí, Deus não quer a minha vida só assim aqui na terra, não. E eu fiz isso, eu me desfiz das roupas. Até hoje eu fico olhando meu álbum de formatura, eu falo: nossa, que feiura. Na minha festa da aula da saudade, eu em um vestido sem manga, peguei uma malha, um pedaço de pano, malha branca, e coloquei só aqui, tampando a minha cicatriz. Hoje, com plena convicção, eu olho para todas elas com muito amor, de verdade. É incrível o amor que hoje eu tenho pelas minhas cicatrizes, porque eu vejo marcas de um milagre. Falando em cicatriz, Ellen, eu acho que eu vi você postando algo sobre essa superação com as cicatrizes, não é? Sim. Você falou, acho que você foi numa praia, usou maiô. Eu deixei de usar biquíni. E eu vi você falando algo que você poderia compartilhar também, né? Sim, compartilho. Como eu disse, o primeiro sentimento é: nenhum homem vai me amar e tal. Por mais que todo mundo, seus pais te elogiem, seus irmãos, mas você fica aqui com aquela coisa: não sei. Me elogiam porque é família, porque me amam. Porque me amam, porque tem dó, porque tem pena, porque é isso que vem na cabeça. E aí, eu congrego na Igreja Vida e o meu esposo começou a congregar, mas eu não conhecia ele. E aí, depois de acho que um ano e meio, mais ou menos, que ele estava na igreja, e aí nós começamos a conversar e começamos a namorar, né? Termos um relacionamento. E assim, aí eu já tinha voltado a usar blusa de manguinha curta. De manga curta. Já tinha melhorado nisso. Mas o maiô continuava, só maiô e tal. Aí um dia, bem no início do namoro, eu tava assim em pé e o meu esposo chegou assim. Ele veio me abraçar de frente, assim, ele veio me dar um abraço, ele foi me deixar em casa. E ele fez assim, ó, na frente da minha barriga, com a mão, eu de blusa, ele fez assim. E a minha cicatriz da barriga é a maior que eu tenho. E eu tenho queloide. E tinha o queloide, assim, bem alto. E ele passou assim: gente, isso me deu um negócio tão ruim.
eu empurrei a mão dele, assim, eu empurrei a mão dele e entrei pra dentro de casa, que ele tinha me deixar em casa. E entrei pra dentro de casa, fechei o portão, assim, chorando, assim. Entrei pra dentro do meu quarto, assim, Hoje eu olho e falo assim, nossa, gente, que coisa doida, que besteira, você fala. Mas é a reação. Na fase não era besteira, né? Não era. Você estava superando tudo aquilo, né? Então. E foi a reação. Hoje eu olho e vejo besteira. Quando eu vejo alguém falando pra outra pessoa, igual eu já tive essas oportunidades, alguém com cicatriz, e outra pessoa fala, larga de besteira e tal. Isso encontra meu coração, que eu falo, isso não é besteira. Claro que não. Não é besteira, a pessoa que sabe o que sente. Mas depois desse dia, eu falo pro meu esposo, eu falo assim, você não tem ideia do quanto Deus te usou pra me curar. Uhum. Eu casei virgem com ele, mas ele me fazia me sentir tão bem com as minhas cicatrizes. Ele falava, amor, eu não vou deixar de te amar por causa de cicatriz. Eu não vou te amar menos, eu não vou te amar mais. Acho que tá falando mais com você, hein? Ele fazia isso, sabe? Apóstolo, e nós só namorávamos. E ele não conhecia o meu corpo como mulher. Mas ele me deixava tão à vontade. O amor transcende todo e qualquer desafio. Eu falava pra ela que a cicatriz dela me curava. Não, depois de casada ele fica brincando com a minha cicatriz. Eu falo, para com isso. Ele, amor, eu acho tão bom ficar passando a mão. Mas isso foi construindo dentro de mim, assim. Primeiro de Deus. Primeiro de Deus, essa cura de Deus. E segundo, o meu esposo, foi construindo em mim essa autoconfiança de que não era uma cicatriz ou outra que iria me definir. Claro. Mas o Senhor passou por isso. Nossa. E eu digo que eu tô falando por mim, mas eu acredito que eu falo pela pastora. Vocês não têm ideia o quanto o olhar de vocês apaixonado nos cura. E isso é todos os dias. Amém. Porque todos os dias nós somos alimentados por essa cura. Amém. É verdade. Eu falo por mim, mas eu acredito que isso... sim. Isso alcança a pastora também. Sim. Esse foi um milagre que Deus fez nos meus olhos. A graça de Deus, ela fez isso comigo. Porque a Meire, ela quando chegou daquela mesa de cirurgia lá, ela tinha morrido, né? Ela chegou a óbito. O médico veio avisar que ela tinha morrido. 4 vezes, né, amor? E aí eu orei desesperadamente, falando com Deus, quase que brigando com o Senhor. Não deixe que minha esposa morra. E ali Deus disse, ela não morreu. Ela não é sua. Agora, ela não vai morrer agora, só que você vai ter que cuidar dela. Aí Deus estava me dando um significado de amor. E eu não sabia que amor era cuidado. O amor mesmo. E aí quando ela entrou, quando eu devolvi ela para Deus, ela ressuscitou. Por isso que eu digo, meu Deus, o nosso amor, ele é implacável. Deus fala muito com a gente. E assim como seu pai trouxe paz na sua vida, fica imaginando Deus. O que a presença de Deus provoca na gente? Sabe quando, desculpa interromper o senhor, veio essa paz de Deus, assim, ele, estou falando aí que quase briga com Deus na oração, foi esse momento que veio a paz e eu quase, peraí, Deus, eu estava com a coluna quebrada, mas eu não tinha ideia que a minha coluna estava quebrada e ficava tentando levantar. O banho, eles me banhavam na UTI, eram 4 enfermeiros para me banhar, porque era movida em loco. Sim. Aí a gente perde também, um bocado de vergonha, né? A gente perde um bocado de vergonha, mas tá. E aí, como eu era assim agitada, eu tinha sim o risco, na verdade. O doutor Caio, depois ele me visitou em casa
quando eu recebi alta. E ele falou assim, cientificamente não explica por que você está andando. Porque um osso quebrado é uma navalha. Quando você corta um frango que quebra ali, você corta um dedo com um osso quebrado, e a vértebra quebrada comprimiu a medula. Uau. E não cortou. Uau. Uau. Milagre. Milagre não se explica, né? Eu lembro perfeitamente ele me falando, cientificamente não explica. E eu falei assim, doutor, é porque a mãozinha de Deus, aquela mãozinha assim tão grande, tão poderosa. Mas aí tá, voltando aqui. Como eu não sabia e eu era agitada e tal, e eu tinha o risco, né, do corte da medula, eles decidiram me dar um choque psicológico dentro da UTI. Foi o Dr. Marcos Rossi. Maravilhoso também, mas eu fiquei um bom tempo assim, eu falei, ai, não gosto. Tipo um reset. Não, o que aconteceu? Aí, eu lá, tentando levantar na UTI. Dr. Marcos Rossi foi o escolhido para chegar na minha cama, no meu leito, e gritar, literalmente gritar comigo. E ele chegou na frente da minha cama e falou assim, Ellen, você é muito teimosa, você vai ficar paraplégica, para de levantar, você é muito teimosa. Gritando, literalmente. Quando eu escutei, aí eu entrei epa, Deus, peraí. Eu não falava, né, nem nada, mas eu levantei assim meu dedo, eu olhei assim pro teto, né, e eu falava assim, não, Deus, eu não vou ficar paraplégica. Porque pelas tuas pisaduras, Jesus, eu fui sarada. Você tava sem voz, né, Ellen? Sem voz. Você tava já usando a traqueia? Isso. A traqueostomia que eu tinha feito. Traqueostomia, né? E nessa hora que veio essa paz. Amém. Foi uma paz tão grande que me paralisou. Porque tanto que quem me visitava depois ficaram preocupados. A minha líder, na época, a tia Josélia e a minha prima Alessandra foram me visitar e ficaram preocupados porque eu estava paralisada. E eles estavam sabendo que eu estava agitada. Mas de repente eu fiquei paralisada. Por quê? Porque eu recebi o choque psicológico e eu entendi naquele momento. Essa paz de Deus, que era pra eu ficar ali. Isso, era pra eu ficar ali. Era pra eu esperar, era pra eu ficar calma, sabe? Foi isso que eu entendi. E assim, enquanto... Aí eu parei de levantar. Mas eu sentia muito calor. Sentia muito calor. Aí eu não sabia que era uma tráqueo. Aqui, né? Nem sabia o que era. Depois que eu fui descobrir o que era tráqueo. Por acaso, em um momento, eu bati a mão aqui e o cano saiu do buraco e começou a me soprar. Eu não sabia que era o oxigênio que estava respirando, mas estava soprando. Eu falei, gente, esse negócio sopra. Ai, meu Deus, que coisa boa. E aí, né, veio a enfermeira, eu levantava a mão e aí a enfermeira vinha e colocava de volta. Mas depois que eu descobri que daquele cano saía vento, eu comecei a tirar o cano da tráqueo e comecei a... Inconscientemente, né? Bem assim, porque eu suava muito. E depois eu descobri que a transfusão sanguínea causa isso também. Eu suava interessante muito, saber muito. Que eu passei por isso também. A senhora sentia muito calor? Sim. Pois é, e aí eu ficava aqui, ó, com o caninho e tal, soprando. Aí, claro que eu não tinha coragem de enfiar, que eu nem sabia onde é que tava, né, o cano. E aí, um dia, aí eu levantava a mão, aí vinha alguém, aí brigava, tá. Só que um dia, eu abanei, e aí o cano caiu. E aí eu comecei a chamar. E aqui? E ninguém aparecia. E o cano tinha caído. E eu comecei a me cansar. E aí você sem fica oxigênio, procurando. né? Sem o oxigênio aqui, né? E aí eu comecei. E aí chamando e ninguém. De repente chegou uma enfermeira. Linda. Ela tinha o cabelo liso aqui. Com um sorriso lindo. Tava de jaleco branco. Uma tipo regata azul. E uma calça jeans.
linda, linda assim mesmo. Aí ela chegou só e falou assim: Ellen, de novo, você tirou o cano? Vou colocar aqui. Está tudo bem. E ela virou as costas. Eu fiquei apaixonada nela. Mas quando ela virou as costas, eu falei assim: uai, ela não tem touca. Ela não tem máscara. Uhum. Ela tá de roupa azul e calça jeans. Quem é essa mulher? Meu Deus. E por muito tempo, inclusive depois que eu saí do hospital, eu voltei lá procurando ela. Lá dentro, eu quero ver aquela mulher. Saí, recebi alta, voltei lá. Eu não tô lembrando o nome da enfermeira aqui, que era a líder lá, e eu perguntei pra ela era assim e tal. E ela não tem essa enfermeira aqui. Ela tinha um sorriso lindo. Meu Deus. Aí quando essa enfermeira falou, não tem essa mulher aqui. Aí eu entendi. Que era um anjo. Glória a Deus. O Senhor te visitou literalmente. Livramento, né? Os anjos acampam ao redor daqueles que temam e o guardam. E com isso, claro que a minha percepção do mundo espiritual, muito mais. Hoje eu até recebo muitas críticas. Você espiritualiza demais. E eu só olho assim, gente, é tão real. Porque da mesma forma que veio o anjo, eu também vi outras coisas. Uhum. Tinha aquela mulher que me dava muito medo e não chegava perto da minha cama. E eu só via a metade do rosto dela. E eu sentia muito medo e eu ficava, por que ela não chega perto de mim? Hoje, pra mim, é como se ela fosse a morte. Eu tenho, assim, uma impressão, um entendimento. E assim, você acaba, de certa forma, espiritualizando mais as coisas. Porque eu entendo perfeitamente a guerra constante que tem. A guerra constante entre os anjos, entre os espíritos. Batalha espiritual, né? A batalha espiritual, ela é muito real. E aí você fica, não, claro que tem o meu livre-arbítrio, tem as consequências, tem muita coisa, mas tem uma batalha espiritual aí grande. Sim. E eu, quando eu recebi a alta, foi a minha busca. De estudar, de formar, de querer voltar à minha vida. Voltar às minhas atividades. Então, em todo tempo, você desejava viver, né, Ellen? Desejava viver. A minha recuperação foi muito rápida. Teve algum momento que você sentiu vontade de desistir? Apóstolo, eu não lembro. Não? Não lembro, assim, dizer. É tanto que dentro na UTI, eu falava assim pra Deus, eu não vou te perguntar o porquê. Eu vou te perguntar o pra quê. Eu falei isso com Deus várias vezes. Eu não vou te perguntar o porquê. Eu vou te perguntar o pra quê. E o que te deu força pra você continuar lutando? Eu acho que viver mesmo, sabe? Viver. Desejo o prazer de viver, da né? vida. Isso. O prazer da vida. Isso. E hoje, vivendo na atual estação que eu estou vivendo, hoje eu vejo que foi demais. Por quê? Porque o que eu queria era isso, viver a minha vida. E eu não perguntei para Deus o que o Senhor quer que eu viva a partir de hoje. Que foi a minha pergunta, que hoje eu passei o dia pensando, vou fazer essa pergunta para a pastora Meire. Se quando ela saiu do hospital, qual foi a concepção que a senhora teve da sua vida a partir daquele momento? Uau, que pergunta, né? Ellen, é como você falou, a gente passa por vários processos, né? Diante de uma experiência inesperada, dolorosa, né? Angustiante. O que me dava força para sobreviver
nem quero que meu esposo fique com ciúme, mas era a possibilidade de criar os meus filhos, não deixá-los órfãos de mãe, né? O Amils colocou um quadro diante do meu leito com a foto deles 3. Nossa. Então, era aquilo, ele percebeu que eram eles que me davam força para viver. E voltando para a pergunta, aí quando eu saio do hospital, eu me vi incapacitada de cuidar dos meus filhos. Na verdade, além do meu esposo e mais uma fisioterapeuta que nos auxiliou, eram também os meus filhos que passaram a cuidar de mim, né? A Vitória estava com 7 aninhos, a Rebeca com 10, o Levi com 11. Então, imagina uma filha de 7 anos te levando ao banheiro, higienizando você, cuidando dos seus cabelos, enfim, dando comida na sua boca. Eu passei por tudo isso também, né? Mas daí, eu saí com o universo feminino completamente afetado, né? Eu não era uma cicatriz ou outra, né? Eu era toda uma cicatriz, porque eu queimei o corpo inteiro. Então eu saí do hospital careca, sem cabelo, sem sobrancelha, as unhas tinham caído, os dentes tinham atingido muito meus dentes, perdi vários dentes no hospital, saí com dentes quebrados, assim. Eu realmente estava com a fisionomia difícil, né, amor? E então a minha concepção de vida naquele momento, por vários momentos, assim, eu tive muita tristeza pelo estado que eu estava. E eu achei que eu não tinha mais esperança para mim, né? E enquanto eu estava no hospital, eu imaginava que as queimaduras seriam como as queimaduras comuns. Que, tipo, em 3 meses eu estaria em casa bem, né? Então ficaria tudo bem. Mas não foi assim, né? O médico já disse, pode mudar para Brasília, você vai ficar aqui por muito tempo, não vai poder voltar para casa por um bom tempo. E, na verdade, do hospital de Brasília nós fomos transferidos para o hospital de Goiânia, onde aí foi o processo de reparação, né? Então, ao todo foram 6 meses de hospital e longe dos filhos, longe da cidade. E tudo muito difícil, né? Em cidades diferentes, mas nós tivemos amigos que nos acolheram. Então, nós tivemos pastores que nos ajudaram lá, o pastor Hudson, nós fomos para a casa dele, pastor Hudson e pastora Risselme, eles nos acolheram com tanto amor, e todas as manhãs o pastor Hudson sentava ao meu lado e tinha um tempo de devocional comigo. Ele colocava o computador e umas canções profundas e ministrava de maneira profunda no meu coração. Então, mais o apoio do Amilson, assim, que foi fundamental em me assegurar desse amor e da presença dele comigo, né? Da fidelidade dele comigo, da companhia dele comigo. Ele até ontem mandou uma frase para mim, e que eu estava com a minha mãe que não estava muito bem, e ele disse, a ausência do sacerdote traz insegurança, né? Então, em momento algum eu tive essa ausência, né? Essa presença do sacerdócio, do amor dele como esposo. Ele me assegurou muito da companhia dele comigo, que ele era um comigo, né? Então, a minha concepção de vida, com o amor dos filhos, com a presença dele, com o apoio da própria igreja e, acima de tudo, da convicção do plano que Deus tinha para mim, apesar de tantas coisas. Então, me trouxe uma convicção de que Deus tinha me permitido viver tudo aquilo para um grande testemunho, para um fim proveitoso. Então, minha concepção de vida mudou ali com esse entendimento.
Porque eu fiquei muito tempo inconsciente, Ellen, né? Então, quando eu saí do hospital, que eu saí para a vida, então realmente tive que mudar de concepção de vida. Mas o Espírito de Deus, ele faz esse trabalho de uma maneira poderosa, né? Ele muda a nossa história, muda a nossa visão, nossa concepção de vida. E ele muda a nossa concepção com o revelar do plano que ele tem, não é? Então foi isso. Eu mudei muitas concepções, assim, me abri para muitas coisas, mas eu ainda tinha aquela motivação de ter a minha vida, Sim. de crescer, de trabalhar, de isso, daquilo, ter a minha independência financeira e tal. E casei, continuei com essa mesma busca e trabalhando e buscando, e as portas fechando, e as consequências acontecendo. E aí você para assim, e pra mim esse ano de 2024 foi muito isso. Foi muito assim, de parar e falar assim, presta atenção em quantas portas já se fecharam. Presta atenção nas consequências. Não era pra ser, né? Foi um ano assim, de chacoalhar e falar assim, para e pergunta pra Deus. O que ele quer com você, ele né? quer. E aí começou esse processo interno de quem eu sou. Eu sou um milagre. Amém. Não é a história da senhora que é mais grave, não é a história da Bianca Toledo, não é a minha cada história. Dor é uma dor, né, Ellen? Exatamente. Não tem como você não mensurar. Não é uma história que é mais grave do que a outra. Exato. Cada uma é uma história. E assim, foi mergulhando mesmo, assim, mergulhando em lágrimas, em dores, em consequências, em portas fechadas, em muitos problemas, para você parar e falar assim, ei, presta atenção, a tua vida é um milagre, não Amém. É assim, não é para viver assim. É porque a gente quer acostumar com o milagre, né, Ellen? Isso, talvez seja isso mesmo, acostumar com o que Deus faz na sua vida, acostumar. E não é algo extraordinário mesmo. Eu acredito que a senhora tem o mesmo sentimento que o meu. Coisas que eram pequenas se tornam extraordinárias. Hoje, muitas vezes, eu saio e volto para casa no mesmo dia e eu agradeço a Deus. E é poderoso voltar. Porque eu voltei no mesmo dia para casa. Choveu, eu tô vendo a chuva. Eu amo ver chuva. É verdade, porque um dia eu estava em um UTI e só me falaram, olha, tá chovendo lá fora. E eu não podia ver a chuva. Então, se você começa a ver o extraordinário nas coisas pequenas, mas acostuma Inclusive, com aquilo que Deus faz. Quando a gente recebeu muitos convites para testemunhar em igrejas, né, até em TVs, programa de rádio, e todas as vezes que a Meire ia para ser convidada para, ela às vezes ela falava de novo, tal, falava as mesmas coisas, quantas vezes ela repetia. Falei, Meire, mas cada local é um local, cada pessoa são diferentes. Nós já tivemos N situações. Porque é repetitivo pra gente, mas pra novas pessoas que vão ouvir, não, né? É de pessoas que, inclusive, ao ver as fotos, desmaiava. Entendeu? Assim, em cada situação, a situação, eu falava, Meire, nós temos que ir. Então, Ellen, se você não tivesse tido essa história, você não estaria aqui, nesse estúdio hoje. As pessoas... Você é um milagre, esse milagre precisa ser exposto, entendeu? Por quê? Porque esse milagre tem um objetivo de engrandecer, de glorificar o nome do Senhor. Esse é o grande mistério. E quando você entende o propósito de Deus, você viaja, entendeu? Tô arrumando as malas. Você viaja. Quando você entende o propósito. Precisando já fechar a mala. Então não justifica, você ficar... A gente justifica muito nas circunstâncias. Não dá. Se eu não tivesse mais convicta dessa fé
e eu sei que muita gente vai escandalizar, vai falar assim, nossa, meu Deus, mas a Ellen já testemunhou tantas vezes, mas isso, a Ellen fala do milagre e tal, sim, mas internamente, e grande prova é o meu Instagram, tanto que no dia que eu coloquei, eu tirei um print e eu mandei pro apóstolo Bueno, porque ele me acompanha desde então, e eu falei pra ele, na mensagem eu falei assim, o Senhor é uma das pessoas que mais me conhece, e o Senhor sabe o que significa isso. Glória a Deus. E se eu não tivesse mais convicção disso, nesse momento eu não estaria aqui. Eu não teria aceitado o convite, porque eu estaria olhando para as minhas circunstâncias. Isso. Eu estaria olhando para os problemas que estamos vivendo, as consequências. E eu estaria, como que eu vou falar de fé? Como que eu vou falar de Deus? A minha vida, a vida da minha casa, do meu esposo, nós estamos vivendo em crise. Como que eu vou falar de fé? Não, peraí. Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu comecei a entender isso. Eu comecei a dar o passo de fé. Eu não estou aqui por causa do meu sucesso profissional ou não. Eu não estou aqui por causa do saldo da minha conta bancária ou não. Eu não estou aqui por causa do carro do ano ou não que eu ando. Eu estou aqui por algo que Deus fez na minha vida. Amém. E ninguém vai tomar. Isso. Amém, é verdade. Ninguém vai tomar, nem eu posso roubar isso de mim. Nem eu posso roubar o milagre que Deus fez na minha vida. Amém. A senhora nunca vai poder roubar a graça que Deus deu. Então, como não ter essa convicção? Ellen, Que nós somos cabeça eu dura. acho poderoso isso que você tá. Eu, pelo contrário, eu não tenho como também me desvincular dessa imagem de milagre, porque todos os dias eu me olho no espelho e eu enxergo cicatrizes, né? Só cicatrizes. E eu aprendi com Deus que cicatrizes são marcas de um testemunho poderoso, que você venceu batalhas invisíveis que ninguém viu, mas Deus viu e sabe a intensidade do que você viveu. E eu, todo ano, porque assim, como a Milson já compartilhou, eu tive 4 óbitos, né? E todo ano eu celebro a data do meu acidente. Eu gosto 17 de fevereiro de 2009. Então, aquela data eu celebro. Às vezes a gente sai para jantar em família, os meus filhos celebram, me dão parabéns ou fazem postagem. E todo ano, naquela data, eu faço uma postagem no meu Instagram, testemunhando como eu estou hoje e uma foto do dia do acidente. Porque cada vez que eu posto no Instagram, eu estou glorificando o nome do Senhor, do meu Deus que realmente me deu vida no vale da sombra da morte. Então, é uma maneira de eu exaltar, engrandecer o nome do Senhor, porque não tem como eu me desvincular desse milagre, não é? Então, que bom que você teve essa experiência agora. E eu te digo, vale a pena glorificar assim. Todo ano celebra todo ano. Porque a data pra mim é 30 de agosto. E o meu aniversário é 15 de agosto. Aí eu completo... São dois nascimentos, 2 celebrações. 2 celebrações. Aí eu falo, dia 15 de agosto é o aniversário do nascimento e 30 de agosto é o aniversário do renascimento. É isso que eu celebro, minha ressurreição. Porque né? é essa experiência, né, pastora? Porque como a senhora disse, Deus nos resgata do vale da sombra da morte. Porque Exato. ali naquele lugar é uma coisa assim esquisita. É ruim, né? É ruim. O UTI não é bom, não. Desejo pra ninguém, assim. É um lugar frio e solitário, né, Ellen? Sabe o que eu mais tive dificuldade depois? O povo falou assim, você voltou a dirigir, não teve dificuldade? Eu senti um receio, eu comecei terapias emocional com o apóstolo Bueno. Logo em seguida, ele me pediu assim, deixa eu cuidar do teu emocional também. E aí Amém. Eu comecei terapia. Que inclusive toda a humanidade devia fazer terapia. Eu brinco que sou. Mas dirigir não foi o mais difícil, voltar a dirigir. Pra mim o mais difícil foi voltar a dormir sozinha no quarto. Né?
Meu Deus do céu, era como se eu estivesse na UTI. Porque quando eu saí do hospital, eu fui pro quarto dos meus pais. Porque eu não tinha como ficar sozinha. Sim. E aí eu recebi alta dia 4 de outubro de 2012. E eu no quarto dos meus pais, outubro, novembro, dezembro. Quando foi em janeiro de 2013, meu irmão tava de férias da faculdade. Aí ele morava em Brasília, aí ele tava de férias, aí ele tava dormindo lá em casa. Aí ele tava dormindo na sala. E aí um dia eu falei pra minha mãe, eu falei assim, eu quero voltar a dormir no meu quarto. Eu quero, né? Enfrentar isso, né? Romper. Aí eu tinha um celular, coloquei o celular do lado da cama. É tão engraçado, né? Que a memória da gente é como se revivesse o momento. Eu lembro o celular, era branco com rosa o celular. E eu acordava, assim, acordei várias vezes durante a noite. Eu pegava o celular pra ligar pro meu irmão. Eu chorava. E eu queria ligar pro meu irmão pra ele ir dormir, pra ele ir pro quarto, pra ficar comigo. Sim. Porque eu não queria ficar sozinha. Eu acho que ele nem sabe disso. Inclusive, ele vai saber agora. E eu, durante a noite, eu pegava o celular e eu falava, eu vou ligar pro Max, eu não quero ficar sozinha, eu não dou conta de ficar sozinha. E ao mesmo tempo, vem o Espírito Santo, minha filha, você consegue. E foi assim. Foram umas 2 noites assim, mesmo assim, chorando a noite quase toda, com medo. E eu falo assim, é uma dor da saudade. Porque era isso que eu sentia na UTI. E a senhora muito mais, porque era dos seus filhos. Você sente uma dor da saudade. Verdade. E parece que era isso que eu sentia voltando a dormir sozinha, né? Mas graças a Deus consegui. Venci, aí voltei a dirigir, voltei a dançar na igreja, que a fisioterapeuta, eu perguntava, doutor, quando eu vou voltar a dançar? E um dia ela sorriu e falou assim, Ellen, cai na real, coloca os pés no chão, você não vai voltar a dirigir. Dançar? Você não vai voltar a dançar, porque os ferros fica no final da lombar pra torácica. Então assim, eu faço isso aqui com muita dificuldade pra trás. Ai, assim, até minha postura mudou um pouco, porque é mais confortável assim. O empinado, não tem esse negócio de empinado mais, porque força muito. E aí ela falava assim, como que você vai dançar só se os seus ferros quebrarem? Os ferros não vão quebrar. Aí eu lembro perfeitamente, foi maravilhosa, fisioterapeuta maravilhosa. Mas nesse dia eu falei pra ela, doutora, se Deus descer do céu e me falar assim, minha filha, eu não quero mais que você dance, aí eu paro de dançar. Enquanto ele não fizer isso, eu vou dançar. Amém. E aí, claro... Eu te vi dançando, glorifiquei muito a Deus. É arrebatador, pastora. Todas as vezes que eu danço, é arrebatador. Glória e claro Deus. Que eu tinha essa convicção, mas pra voltar mesmo a dançar, porque é uma guerra contra o medo. É uma guerra, você fica com a luta ali com medo, né? Pra voltar a dançar, Deus teve que me acordar de madrugada, que Ele ama me acordar de madrugada, graças a Deus, pra me contar coisas. Ele teve que me acordar de madrugada e falar comigo. E uma das coisas que Ele falou foi, nenhum olho viu, nem subiu ao coração humano. Que Deus tem preparado para os que são seus. E aí eu acordei, li a passagem, que na verdade ele só falava assim, 1 Coríntios 2. E eu tava com muito sono. 1 Coríntios 2, eu falava assim, Deus, eu tô com muito sono, eu não consigo ler agora, eu vou anotar no celular, pra quando amanhecer o dia eu ler. E aí quando amanhecer o dia eu peguei o celular, aí tá lá, 1 Coríntios 2, aí quando eu li, e 1 Coríntios 2 fala sobre o poder do Espírito Santo, não pelas as palavras persuasivas, mas pelo poder do Espírito de Deus no nosso corpo. E o versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. A mente humana, o que Deus tem preparado. E aí quando eu li isso, eu falei assim,
essa é a coragem que eu preciso. Amém. Para dar o passo. Porque a gente quer as obras da nossa fé. E a gente acha que obras da nossa fé está muito ligado ao que é material, né? E nem sempre. Também, Deus quer nos ver prósperos, abundantes. Amém. Mas, às vezes, Ele só quer que nós demos um passo. Só demos um passo de coragem. Confiando no agir dEle. Amém. Para nós recebermos o fruto da nossa fé. Ellen, e olhando para trás, por tudo que você viveu, eu creio que nós passaríamos aqui por várias horas, não é? Falando, seriam incontáveis. Eu nem sei quanto tempo. Não, tá tudo bem, mas seriam incontáveis as horas, né? Se a gente fosse relatar tudo que a gente viveu, porque tem muita coisa aí que eu sei que você não conseguiu contar. Mas olhando para trás, assim, eu sei que foram várias lições e várias experiências, mas tem uma lição, assim, que mais te tocou, que você aprendeu, uma lição mais profunda, que você aprendeu mesmo com Deus, diante de tudo isso que você viveu, e que você gostaria de compartilhar e deixar para outras pessoas, para outras mulheres que estão nos assistindo agora e que estão também enfrentando dificuldades, porque eu sei que esse podcast vai alcançar muitas pessoas, talvez até pessoas que estejam também num leito, né? Então, o que você gostaria de compartilhar, uma lição poderosa que você aprendeu, além de tantas, ou se você quiser contar mais de uma, é difícil, fala né? pra gente sobre isso. Só uma. É difícil, mas fica à vontade para falar mais. Pra mim, a lição e uma experiência que eu tive também na UTI, não fui ao céu, mas se alguém me falasse que foi, hoje eu acredito em muita coisa. E muita coisa, porque eu vivi muita coisa. Sim. Na UTI. Mas a eternidade. Isso tudo aqui passa. Amém. Isso tudo aqui passa. Desde o problema, a abundância, a tudo. Isso passa. A minha concepção da eternidade mudou assim muito em relação não do que é a eternidade, mas do meu anseio pela eternidade. Amém. E da minha convicção de que ela existe, da eternidade no céu. Amém. Eu tive uma experiência muito forte para mim dentro da UTI, mas quando eu saí, é tanto que eu me apeguei muito àquela passagem em Coríntios. Fixamos os olhos naquilo que não vemos, porque Amém. aquilo que vemos é passageiro, mas aquilo Amém. que não vemos é eterno. Foi um texto bíblico assim que eu me apeguei muito, porque eu vivi isso dentro da UTI. De ter essa convicção da eternidade, que eu estou vivendo aqui para a eternidade. Então é por isso que eu tenho que viver na dependência de Deus, é por isso que eu tenho que viver na conversão de Deus, é por isso que eu tenho que buscar a Deus. A gente falha, a gente erra, a gente peca, porque é uma guerra constante. Mas a convicção de que eu preciso buscar essa dependência de Deus, essa convicção na minha salvação, é ainda mais, é ainda maior, porque é real, ela existe. Então, assim, a minha concepção do quanto isso é passageiro, isso triplicou. É tanto que, claro que eu luto também internamente contra o senso de merecimento, mas assim, se você me der um champanhe pra beber ou me der o Sprite, pra mim tanto faz como tanto fez. O meu esposo, ele é mais vaidoso do que eu. E ele fica assim, às vezes me cobrando, fala assim, amor, você tem que gostar de coisa boa. Eu gosto, mas não é o necessário. Não é o mais importante. E sim, eu sei que eu preciso também merecer, ter convicção do meu merecimento. Mas internamente também eu tenho
a convicção de que, cara, isso não me leva pra lá. São outras coisas que me levam pra eternidade. É o meu relacionamento com Deus que me leva pra eternidade. As pessoas julgam as nossas circunstâncias, julgam tudo que vivemos. Mas eu preciso, dentro de mim, ter a convicção de como eu estou com Deus, para que me leve para a eternidade com Ele. Então, assim, isso foi algo em mim, assim, que é muito profundo. Amém. Se eu for falar desse assunto, assim, do quanto eu me apaixonei por essa eternidade, do quanto pelo eu me Senhor da eternidade, né, Ellen? Me apaixonei por essa sensação de ir pra lá, de ficar com Ele. E isso não tem a ver com querer morrer cedo, gente. Isso não tem a ver. Isso tem a ver com querer viver aqui na Terra de uma forma que me leve pra lá. Amém. Glória a Deus. Que coisa linda, maravilhosa. Ellen, que experiência. Você está pronta. Você está pronta para difundir essa mensagem. Amém. Você está pronta para viver no dia a dia o que você é um milagre. Para ir para onde Deus apontar para você ir. Obrigado por ter aceito esse convite. A gente se encontrou no velório do grande amigo do Edson, um irmão nosso. Foi cerimonialista do meu casamento, que viraram amigos, assim. Pois é. E ele era uma pessoa muito convicta também, ele tinha certeza dessa eternidade. Ele já me deu umas lapadas sobre a eternidade, ele também. E a gente se encontrou ali, Deus falou assim, chama ela para o podcast. E você prontamente aceitou ali. Quero te agradecer. E não se preocupe com a cicatriz. Eu estou aqui entre duas mulheres do reino, duas mulheres de Deus, duas mulheres que são milagres, né? E essa cicatriz, marcas, na realidade, é uma das formas pedagógicas de Deus trabalhar e transmitir a sua mensagem, né? Eu lembro de próprio Jacó, né? Ele encontrou com Deus e saiu mancando, né? Então, assim... O tal do espinho na carne. Exatamente. Então tem várias marcas de homens e mulheres de Deus que adquiriram aí. E eu sempre digo que essas marcas, elas te levam a você a usufruir do propósito que Deus tem. Entendeu? Do que Deus fez, do que Deus é. Entendeu? Não é que ele gosta de ferir as pessoas. Ele não tem prazer. Não, mas assim, mas é algo que você, quando para ver, como ela disse, poxa, Deus está aqui. Ou seja, isso aqui é as marcas que Deus permitiu que eu ficasse para que o poder dele fosse realçado nisso aqui. Então eu louvo a Deus por isso, porque Deus não revela o processo. Se Deus revelasse o processo para você, para Meire, para nós não suportaríamos. Ele só revela o destino. E o senhor acredita que Deus ainda faz isso comigo de vez em quando? Meu esposo até fala assim, amor, tem como você não sonhar? De 2022 para cá, eu tenho assim, anotado assim, tantos sonhos que Deus me entregou. Eu fico, meu Deus, isso vai e acontece. Pena que até agora eu tô esperando sonhos bons. Aconteceu em setembro, um sonho bom, e aí eu falo pra Deus. Ele veio depois de 2 sonhos ruins, uma sequência de 3 dias. Os 2 sonhos ruins já aconteceram. Inclusive um aconteceu hoje. De novo. Literal. O sonho aconteceu. Aí hoje quando eu vi, eu falei assim, Deus, tá na hora do sonho bom. Do bom acontecer. Tá na hora do sonho bom. Mas ele não fala como vai ser. Não. Ele só fala que vai acontecer. Isso. E é uma forma, né, de perde falar assim, se prepara, ora. Se a gente souber, perde a graça. E a graça
Não é coadjuvante. Ei, mas tem tanta emoção, hein? A graça de Deus, ela é a personagem principal de toda essa corrida nossa. Mas isso até nos fortalece, porque em dezembro, Deus me entregou um sonho que eu fiquei muito preocupada, envolvendo a minha família, marido, pais, irmãos. E eu fiquei preocupada, eu comecei a orar, tal, compartilhei com minha mãe, com meu pai. E em fevereiro aconteceu. E assim, foi muito preocupante, muito assim, preocupante pra mim e tal. E Deus só mandava assim, eu me calar. Se cale e clame. Se cale e clame. E aí ele me lembrava que lá no sonho, que tentava destruir, nós não seríamos destruídos. E aí eu falava, Deus, da mesma forma que o Senhor me mostrou que ia acontecer, o Senhor também me disse que nós íamos ficar protegidos. Aí acaba nos fortalecendo também, dando essa esperança, né? Renova a esperança. Verdade. Deus, ele é muito detalhista. Ele é muito perfeito. Eu comparo vocês duas como o escravo da orelha furada. Que o escravo, ele, quando era adquirido pelo seu senhor, ele era comprado, né? Então ele tinha um tempo trabalhando ali para pagar a sua dívida. E trabalhava muitos anos ali para aquele senhor. E quando chegava a época que ele pagasse a conta, ele podia ser livre. Só que ele se apegava tanto com o patrão, com os patrões, que ele não desejava ir embora mais. Então ele dizia para o patrão, eu quero ficar. E aí o patrão furava a orelha dele. A marca. Então ele ficava ali não por obrigação mais. Mas prazer, por prazer, por livre e espontânea vontade. Então eu comparo vocês assim, vocês estão marcadas, porque vocês servem a Deus. E é um lugar de fato de e de verdade. Inclusive esse senso da eternidade, né, que você tem, é isso, é o toque do Senhor, porque nada mais na vida tem mais importância do que a eternidade, né? Isso aí, é isso aí, tipo assim. Nada é maior. Eu nada. sou muito cobrada, assim, com questão profissional, e eu também me cobro muito e tal. E assim, às vezes eu entro em guerra no meu quarto e falo, Deus, eu só quero ir pra onde o Senhor quiser. Amém. Que coisa linda, velho. Que coisa linda. Ver em você essa sensibilidade, essa pureza, essa doçura de espírito que você tem. Não perca isso por coisa nenhuma dessa vida. Não perca isso. Verdade. Cada momento que você compartilha da sua história, você ganha vidas para Jesus. Com toda certeza, pessoas vão ser impactadas. Nossa, seu testemunho causa muito impacto. Com o seu testemunho, Ellen. Não deixe de falar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus pelo Bruno. Eu quero agradecer ao Bruno e a você, porque hoje, se a minha filha mais nova faz medicina, foi porque vocês ajudaram. Vocês deram gratuitamente um curso preparatório para ela prestar o vestibular. Quero agradecer ao Bruno, a você, Ellen, que fez uma história aqui na cidade através do colégio. Mas a história de vocês vai muito mais além do que isso. Deus, agora que está começando, Ellen. Amém. Agora que está começando, a chave virou. E esse podcast é uma chave na sua vida, entendeu? Pode ter certeza disso. Assim. Viu? Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe muito. A você, meu amor, também. Obrigado por estar vivo aqui do meu lado, me ajudando. Você é muito lindo, especial. Te amo, viu? Amém, eu também. Quero agradecer a Visão Transporte, Design, Móveis e Decorações, Marco Consultor e Empreendimento, Aranete Telecom, Íntimos Cosmético, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma e agora a Renovar é Capaz. Tá vendo? Porque vocês são responsáveis. Obrigado por continuarem conosco e fazendo com que esse podcast permaneça no ar. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Nós voltamos no próximo episódio. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.